Você já ouviu falar nas 7 leis herméticas? Elas são a chave para compreender o universo, a si mesmo e a realidade ao seu redor. Quando você entende esses princípios, descobre o caminho para a verdadeira felicidade, a evolução da consciência e uma vida plena em qualquer dimensão. Prepare-se para uma jornada transformadora. Oi, Oi, Best! Best! Aqui é a Nath. Aqui é a Mati e E nós nós duas duas somos somos a a dupla dupla Nath Nath e e Mati. Mate. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, onde duas amigas trocam saberes espirituais para fortalecer sua jornada interior. Esperamos ajudar aqueles que estão passando pelo mesmo processo de autoconhecimento. Nos seguem, curte, compartilhe com os amigos e avalie nessas e todas as plataformas sociais. Respire fundo. E Bora bora lá! lá! Antes de começarmos a falar sobre os princípios herméticos, a gente vai falar de onde que surgiu. Bom, essas leis herméticas, elas tiveram origem nas tradições esotéricas do Egito e da Grécia. E supostamente, na época existia um mestre chamado Hermes Trismegisto, e foi ele quem trouxe. Isso mesmo, ele trouxe o simbolismo, né, e também leis do hermetismo. Até o nome dele é Hermes, e aí ele trouxe todas as leis que ele criou, né, que ele trouxe de análise sobre o universo, como hermetismo. Então vocês vão ver aí leis herméticas, é porque é dele, ele que criou. Então ele traz especificamente cada princípio, que são 7, explicando como que são as funcionalidades do universo. Existem teorias ou estudos que falam que Hermes já foi Thoth, que é o deus da sabedoria no Egito, que ele é o deus responsável pelos registros e pelo conhecimento. Outra coisa interessante de trazer é que Hermes é o nome dele e Trismegisto significa 3 vezes grande. Então é Hermes 3 vezes grande. Isso é muito legal de trazer como informação. Ele traz muito desses conhecimentos, né, desses princípios no livro O Caibalion. E nesse episódio de hoje a gente vai começar a comentar um pouco de cada princípio, que no total são 7. Você já sentiu que existem padrões invisíveis guiando a sua vida? Já percebeu que certas coisas parecem seguir um fluxo natural? Pois bem, essas leis podem te explicar isso. Ao longo deste episódio, vamos explorar cada uma dessas leis e como elas funcionam e aplicá-las no seu dia a dia. Fique com a gente para acompanhar. Começando com o primeiro princípio, é do mentalismo. No livro Caibalion traz: o todo é mente, o universo é mental. Explica pra gente, Best, o que é esse princípio. Vocês por aí, né, hoje em dia escuta muito sobre lei da atração. Então, de onde surgiu a lei da atração? A lei da atração surgiu desse princípio, princípio do mentalismo, onde tudo que existe aqui na Terra, que a gente consegue ver, pegar, imaginar, tem que primeiro ser criada na mente. Você não consegue ver uma cadeira e falar assim, como é que a cadeira, ela se autotransmutou e virou uma cadeira? Não. Alguém teve que pensar no formato da cadeira, como ia ser o design, que materiais usar, para assim a cadeira surgir. Entenderam mais ou menos? Então, tudo primeiro é pensado, depois é criado. E assim funciona a lei da atração. Primeiro a gente pensa. Inclusive, é muito importante, né, por reforçar, tomar cuidado com os pensamentos, porque tudo que você pensa, você cria. Lembre-se disso. Tudo, tudo. Não tem exceção de nada, é tudo. Ah, não criou agora? Pode esperar que daqui a pouco, assim, um tempo pra frente, sei lá, uma semana, um mês, um dia, essa coisa que você tá pensando, muito focada, ela vai existir, ela vai ser criada. E é importante relatar também, a nossa mente é poderosíssima, então aqui ele até aprofunda exatamente nisso. Porque tudo que você pensa, você pode criar. Então, por isso mesmo que tem que tomar cuidado com o pensamento, se for positivo ou negativo. Porque você está em atração 100% do seu dia. Então, você pensou, vai acontecer de alguma forma. Então, traga bastante atenção para sua mente. Porque é dali que começa tudo. Todos os estudos, tudo que você pensa é através da sua mente. Então aqui vai trazer muito isso. Por isso que a lei da atração é muito bem falada. Porque quando você pensa, você cria, você tem essa conexão. Então é uma possibilidade de você usar isso ao seu favor. Sabe o que eu acho mais incrível dessas leis? É que tudo que a gente aprende hoje em dia tá baseado nessas leis. Estão baseadas nela. Tudo, sim, tudo mesmo. Qualquer coisa, eu aprendi uma coisa nova. Pode ter certeza que vai estar baseada em alguma dessas leis. E vocês vão perceber durante o episódio. Sim, é até legal também trazer um exemplo sobre isso para entender mais sobre o mentalismo. É como você lida com os seus medos ou frustrações durante o seu dia. Isso te derruba pro resto do dia ou você consegue vencer ele? É o seu mental. Porque se tudo é, vamos supor, psicológico, ou às vezes aquilo não é real, você tem a força suficiente para mudar aquela visão. Então você pode começar o dia super triste e finalizar muito feliz, ou começar o dia muito feliz e finalizar triste. Porque tudo depende da sua mente.
Então, como que você lida com as frustrações ou às vezes também os desafios? O segundo princípio é da correspondência. Aqui ele traz: o que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. Explica pra gente, Best. Vocês já pararam e observaram como o universo ele é feito? Então vamos lá fora, observar os planetas, a galáxia, tal. Se você for observar nós, dentro de nós, nossas células, como é formado as células, os elétrons, os prótons, enfim, ele vai ter a mesma forção da galáxia. Então, olha que divino isso. É tipo assim, é inexplicável, é imensurável. Outro exemplo que eu posso trazer, que pra mim foi um tapa na cara, foi uma quebra de uma crença limitante, assim, no momento que eu li isso. Foi que eu entendi. Eu venho de uma família onde é católica japonesa, eles mudaram para uma evangélica, cristã e tal, e eu venho nessa linhagem de igreja, de igreja, de igreja. E a maioria delas ensina que Deus está fora da gente, é um ser fora de nós, inalcançável, que às vezes pune, que a gente tem que sofrer com nossos desejos carnais e tal. E eu nunca acreditei nisso. Quando eu li eh, essas leis, essa lei em específico, eu entendi que Deus está dentro de nós. E que nós temos a capacidade de ser esse ser enorme que Ele é. Esse ser grandioso, de amor, de sabedoria, de conhecimento. Nós temos a capacidade de alcançar esse mesmo grau de consciência. Mas o que nos limita são nossos medos, são nossas crenças, são o nosso jeito de crescer, o nosso jeito de ser educado. E conforme você vai tirando isso, imagine se você se olhar no espelho. Tem você e o seu reflexo. O seu reflexo vai refletir tudo aquilo que te trava. E você está aqui no físico, se olhando. Quando você consegue perceber que o que está acima é como o que está embaixo e o que está abaixo é como o que está acima, você se conhece, você consegue ir se libertando, você consegue se tirando essas camadas de limitações, de tipo, ah, eu não consigo. Não, você consegue sim, e vai limpando até o momento que você chega e fala assim: meu Deus, esse é o meu potencial, isso é onde eu posso chegar, e é incrível. Você vai enxergar o mundo, o universo de outra dimensão. E o mais legal também é que esse princípio, ele é a ponte do seu autoconhecimento. Então, quando você falou sobre se olhar e se enxergar, é porque ele quer te levar à sua completa harmonia. Então, você vai entrar em conexão no seu físico, mental e espiritual, na sua maior essência. Então, o que que corresponde a você? Né? Então, aquilo ali. Aí, o mais interessante também, como você está passando por esse processo de autoconhecimento, às vezes vem alguma coisa no outro que você não concorda, mas aquilo tá em você para curar. Então, é aquilo também do espelho que você falou. Então, assim, nossa, achei que a pessoa não me tratou muito bem. Provavelmente naquele dia você não estava bem e pode ter se tratado outra pessoa. E aí você tá pronta naquele momento para curar aquilo do seu padrão. Então, vai começar a te levar para sua maior essência, o seu eixo do que você realmente precisa curar e libertar isso de você. E aí vem muita resistência, traz também aí, às vezes, ah, eu não quero limpar isso agora, mas ele começa a te mostrar o que é importante para você no momento. Não sei se vocês já viram uma imagem onde tem, tipo, uma pessoa, aí é como se a imagem tivesse dividida em dois. A pessoa em cima e o reflexo da água dela embaixo, como se fosse a sombra. A lei da correspondência traz isso. É trazer os dois lados. Por quê? O que é em cima é como embaixo. Então, se a gente olha os lados, a gente consegue ver que eles são similares, mas de certa forma não são iguais. Eles são como fossem paralelos. E é nesse momento que você começa a entender como funciona o universo. O terceiro princípio é o da vibração. Aqui é nada está parado, tudo se move, tudo se vibra. Esse até é mais fácil de explicar. A gente tem inclusive um episódio falando sobre frequência vibracional. Corre lá assistir, tá muito bom o episódio. E como todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, tudo se move. Nada está parado. Como assim, Beth? Eu tô olhando aqui, minha pele tá parada, não tem. Ah, tá em movimento. Pode ampliar no microscópio, você vai ver que as suas células estão lá dançando, não tá nada grudado. Tudo está em movimento, tudo vibra. Tudo se move. A mesa se move, a nossa pele se move, o livro se move. O que faz eles terem esse formato é porque eles estão só microcélulas grudadas, fazendo com que forme a mesa, com que forme o livro. Entendendo esse princípio, que tudo está em movimento, tudo está em vibração, a gente aprende o quê? A gente aprende a vibrar nas coisas que a gente quer. A reclamação é uma vibração. O agradecimento é outra vibração. A alegria é uma vibração. A tristeza é outra vibração. E aí, qual vocês preferem?
Prefere a vibração da tristeza ou prefere a vibração da alegria? Já foi comprovado, gente. Tanto é que tem meditações lá de 436 Hz, 1111 Hz. E vocês estão aí falando que não é nada? A vibração não é nada. Como isso? E a vibração é muito bem falada também, que a gente até falou no outro episódio. Tudo é energia e vibra. Se você estiver num show, você sente a vibração ali do lugar, você fica automaticamente muito feliz. Aí agora você vai para um lugar que é mais triste mesmo, tem uma densidade, você automaticamente fica triste. Porque do nada mudou. Você não estava bem? Então ali tudo tá em constante movimento, tudo tá vibrando. Às vezes, até para vocês perceberem, quando você fala, você sente a vibração da sua voz. Então, tudo é vibração. Isso é tão real do negócio da vibração que existe até uma tabela, um gráfico mostrando qual é o nível de vibração que as pessoas estão, como medir se você está na tristeza, se você está na alegria, se você está na gratidão, na iluminação. E é isso, gente. São leis universais, são leis herméticas que se aplicam a tudo. E eu acho que nesse processo do autoconhecimento, essas leis, elas são essenciais para quem está começando. Agora, o quarto princípio é da polaridade, e aqui traz: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esse princípio nos traz que tudo na vida existe em dois polos, o polo positivo e o negativo. Vamos trazer assim para ficar mais fácil? Por exemplo, amor e ódio, luz e sombra, alegria e tristeza. Todos têm um polo. Ah, tô no ódio. Você consegue transmutar esse ódio em amor, mas não consegue transmutar esse ódio em macio. Não fazem parte do mesmo polo, entende? Quando a gente aprende que a gente consegue trocar uma emoção negativa por uma positiva, que sejam do mesmo polo, a vida flui. Você começa a entender que são variações. Você consegue transmutar uma coisa ruim em uma boa. E assim levar a vida mais leve. Aqui ele traz esse princípio do duplo porque é o seguinte: por mais que eles sejam opostos, a única diferença deles é o grau entre eles. Então, que nem foi falado quente e frio. Se você for ver, não existe um extremamente quente. Ou ele é quente, ou ele é frio. Então, não existe extremamente frio. Lógico que se a gente for analisar profundamente, mas eu estou com mais frio, tudo bem. Mas não existe um extremo daquilo. Ou vai ser muito frio, muito quente. Então, é nesse ponto. Então, ele tem um grau diferente. O grau do frio é um, o grau do quente é outro. Então, outro exemplo, alto e baixo. O alto e baixo, ele é oposto um do outro, mas não tem o extremamente alto e extremamente baixo. Porque para uma pessoa, às vezes o alto para você é muito alto e a pessoa já é alta e para ela é alto. Então, é nesse sentido. Isso vale contar também como um ponto de vista, né? Às vezes as pessoas acham, ai, sei lá, igual a Beth falou, do quente e frio. Ah, tá muito quente ou tá muito frio. Vai depender do ponto de vista. 17 graus pra mim é frio, mas pra uma pessoa que mora onde tá nevando é quente. É tudo um ponto de vista. Então, se a gente conseguir entender isso e mudar o nosso ponto de vista para um lado mais positivo, para um lado mais alegre, para um lado mais legal, a vida vai ser desse jeito. Que a gente consegue integrar, inclusive, os outros princípios. O quinto princípio é do ritmo. Aqui ele traz: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Bom, esse princípio do ritmo, ele traz, como diz a frase, né? A medida do movimento à direita é a mesma medida do movimento à esquerda. Já ouviram aquela frase, dia de muito riso, véspera de muito siso? Então é mais ou menos isso. Imagine um pêndulo. Ele vai estar indo para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda. Imagina que a direita é a sua ápice da sua alegria. E para compensar esse ápice, ele tem que voltar para a esquerda, né? O pêndulo vai ter que voltar para a esquerda. E o que é a alegria, do outro lado, a tristeza. Então, com a mesma intensidade que você vai na alegria, ele vai voltar para a tristeza. Não sei se vocês já repararam quando vocês eram crianças, vocês estavam brincando com seus primos de manhã, tal, o dia mais feliz da sua vida. Você brincando com seus primos era o dia mais feliz da sua vida. À noite, alguém sempre estava chorando. Alguém ia estar chorando. Pode ter certeza que alguém está chorando, que bateu, que caiu, que não sei quem empurrou ele, ou que não quer ir embora, ou que não quer dormir. Alguém ia estar chorando. Por quê? Esse princípio ele traz que tudo precisa ser equilibrado, tudo precisa ser compensado.
Então, se ele for para a direita, ele vai ter que voltar para a esquerda até que ele encontre o equilíbrio. Quando compreendemos isso, a gente percebe que temos como equilibrar esses dois lados, esses dois polos, não dando muita atenção, por exemplo. Ai, nossa, um dia alegre, maravilhoso. Aí começa. Ah, mas quando é assim, vai vir coisa ruim. Já começa com esse pensamento. Ai, que hoje foi muito legal, mas eu tenho certeza que vai acontecer uma coisa ruim para compensar. Você tá dando energia para aquela coisa ruim acontecer e ser bem ruim. Ou você pode agir e falar assim: nossa, que dia maravilhoso e que meus dias continuem assim. E você dá atenção à energia positiva, ao lado positivo. Claro, vai ter o lado negativo para compensar, vai. Mas se você não estiver dando energia para ele vai passar despercebido. Outra coisa interessante também falar é que o ritmo, né, ele mostra essa questão da oscilação. Então, vamos supor emocionalmente, altos e baixos, felicidade, tristeza, angústia, alegria, você fica passando aí, pode ser tudo isso por um dia. Um dia você tem várias coisas. Então, aqui ele até traz esse processo que você vai estar no seu autoconhecimento, que você vai ter esses momentos. E isso é o fluxo da vida. É importante você ficar feliz, ou até dizer, perdão, é importante você ficar triste pra você saber o que é felicidade. Porque você vai querer buscar o diferente. Então você vai oscilar. E aqui até traz também o pêndulo. Você joga uma bolinha de um lado, ele vai bater na outra. Tem até um pêndulo que faz, joga uma bolinha, aí ele vai batendo todas as bolinhas, vai indo pra lá e pra cá, ele vai oscilando, vai batendo, é um ritmo. Então tudo no universo ele é um ritmo. Porque se o universo ficar, a gente já falou na vibração, o universo não fica parado. Então ele precisa de uma movimentação, esse é o ritmo. Então você vai ter alternâncias. Então, um momento você vai ficar muito feliz, um momento você vai ficar muito triste. E isso é importante para o seu crescimento. Até o momento que você vai chegar no equilíbrio, porque isso é possível. Só que a oscilação ela é importante para esse momento. E aqui é onde vai trabalhar a sua maior resistência. Então, é um ponto que você vai ficar. Você tem que se adaptar ao ritmo natural da vida. Pode ser, por exemplo, pessoas que são muito metódicas, têm uma agenda muito regrada. Se algumas das coisas que você colocou na sua meta diária saiu do lugar, ou assim, mudou, ai, vai ter uma reunião que não era para ter uma reunião. Isso pode mudar totalmente o seu dia, porque você vai sair do seu eixo ali, mas é o ritmo, o ciclo da vida. As coisas vão acontecer. Então é importante você até entender esse princípio, porque você não vai o quê? Se cobrar, se sentir às vezes inseguro, porque aí começa a vir muito em você, né? O auto-julgamento, a autocobrança, mas é o ciclo da vida, né? Que aqui até traz. As estações do ano, fases da lua, é o ciclo. O universo também sente. Ah, então o universo vai ficar assim, agora tá na lua crescente, mas daqui a pouco vai pra minguante, vai ficar triste, vai ficar inseguro. Não. Então ele também vai sentir. Então tudo é um ciclo. Muito legal, Beth. E o legal desse princípio é que, por exemplo, quando você aprende a equilibrar ele, quando você aprende a achar o eixo dele, o meio, onde você não se deixe levar pelas oscilações, é que você entende, por exemplo, tá um caos do lado de fora, tá um transtorno, mas você tá bem. Ai, que não sei o que aconteceu tal coisa, mas eu tô bem. Não parece que eu tô bem, mas eu tô bem. Tá, assim, a maior bagunça do lado de fora da sua vida e você lá dentro sabe que você tá bem. E isso é entender e conseguir equilibrar esse princípio. É saber que mesmo nas oscilações da vida, você tá bem. Bom, agora o sexto princípio é da causa e efeito. E traz: toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é do que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Essa lei é muito boa. Que é literalmente o que vai e volta, sabe? Imagina que você pega uma bola e joga com toda a força na parede. Essa bola, obviamente, vai voltar com a mesma intensidade para você. E assim se resumiria o princípio da causa e efeito. Tudo que fazemos, todas as ações que tomamos, tudo que a gente faz, há um efeito. Não necessariamente imediato. Pode ser que demore um pouco para retornar, mas ele retorna. E uma coisa que é legal aqui é que ele traz que não existe coincidências. Tudo já está planejado. Imagina que, assim, tudo que você faz vai ter uma consequência. Pode ser boa ou ruim. Que às vezes as pessoas levam consequência como uma coisa ruim, né? E nem sempre é. É só o resultado daquilo que foi plantado. Se plantamos maçã, colhemos maçã. Se plantamos pera, vamos colher pera. Não tem como plantar jabuticaba e colher goiaba, entende? E essa causa, ela é muito simples de entender. E ao mesmo tempo muito complexa.
Porque às vezes as pessoas acham que as atitudes que elas tomam não vão ter um efeito sobre elas. Elas acham que se praticarem o mal, esse mal não vai voltar contra elas. Vai só com a pessoa que ela tá fazendo mal. Mas essa pessoa que pensa desse jeito, sinto informar que ela vai receber tudo que ela está plantando agora, lá no futuro. Não necessariamente imediatamente, mas ao decorrer da vida, sim. E uma coisa interessante também, que esse princípio, ele é, na verdade, o poder e o jogo da sua vida. Porque você tem que saber a sua responsabilidade, porque a sua ação aqui, você vai ter uma resposta dela. Então, se você plantar o bem, você vai ter o bem. Mas se você plantar o mal vai voltar pra você. Então, é como você falou da bolinha, né? Você joga, vai voltar. Então, é aqui onde precisa você analisar qual a ação que eu tô tendo com o outro, qual ação eu tô tendo comigo. Porque qualquer coisa que você fizer vai ser contra você. Então, assim, por isso da causa e efeito. Toda ação terá uma reação. Já foi dito aí várias vezes. Então, é importante analisar esses pequenos detalhes. Então, assim, as consequências às vezes, podem ser muito rápida. Hoje em dia, né, com a frequência da Terra, as coisas acontecendo, é muito mais rápido do que antigamente. Então, olha como é importante a gente aprender logo, porque a gente vai ter resposta rápida. Às vezes é um bateu, levou que você nem teve tempo de pensar que aconteceu. Então, o interessante dessa lei é isso, você analisar o todo, porque já existe uma lei universal. A lei universal não muda, né? Igual a lei física aqui. Não tem nada a ver. Então, por isso que é importante você prestar atenção nos efeitos. Com certeza, Best. E uma coisa que eu já reparei, assim, muito, é que normalmente as pessoas não conseguem, assumir a responsabilidade pelos atos que têm ou pelas coisas que são faladas e acabam culpando terceiros. Eu acho que é muito mais fácil, né, para essas pessoas culparem terceiros. Não precisa carregar o peso, né? O peso é culpa dos outros. Sempre culpa dos outros. E no momento que você começa a assumir as responsabilidades, é nesse momento que você percebe. Nossa, eu preciso melhorar tal ação. Eu preciso melhorar tal pensamento. Eu preciso melhorar tal atitude. E isso é assumir a responsabilidade. É saber que tudo que você faz, tudo que você fala, reflete sobre a sua vida. Então, se você está plantando amor, você com certeza vai colher o amor. Agora, se você não está plantando amor, está plantando coisas que não são muito boas, vai colher. Não tem o que fazer. Não tem como fugir dessa lei. Ah, eu vou conseguir. Sinto lhe dizer, não, você não vai conseguir fugir dela. Agora, o último princípio, 7, é o do gênero. Aqui ele traz: o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Aqui é muito legal deixar claro antes de qualquer coisa, porque vai ter gente fazendo mimimi de, ah, eu não sou do masculino, eu não sou do feminino. Não é gênero de sexo, homem e mulher. É o gênero que nós todos carregamos, que é o nosso lado yin e nosso lado yang, por exemplo. É o nosso lado masculino, que seria mais trazer a lógica, e seria o nosso feminino, que seria trazer a intuição. Não tem nada a ver com relação à sexualidade. Sou homem, sou mulher. Não, não tem nada a ver com esse negócio de ciência de homem e mulher. É, é além disso. Vamos enxergar que tudo tem os seus polos, certo? Positivo e negativo? Então vamos imaginar o masculino e o feminino. O masculino traz muito da lógica, muito dos pensamentos mais terrenos, mais eh, O masculino aqui é a ação. Então, o masculino ativa, aciona, e o feminino, ele recebe. um exemplo legal. Imagina, sei lá, uma tradição de família. O seu avô criou que na Páscoa as pessoas da sua família teriam que trocar chocolates. Foi criada a ideia. Os outros familiares vão seguir essa tradição conforme os anos vão passando. Então, a gente vai cultivar essa ideia que foi criada. Esse é o lado feminino. Então, o masculino, ele cria a ideia. E o feminino, ele cultiva, ele mantém a ideia. Imagina um mundo só com o lado feminino. Como ia ser? Ou imagina um mundo só com o lado masculino. O que seria desse mundo só com, só com uma das polaridades, só com um dos gêneros? Seria um caos, porque não haveria equilíbrio. Isso mesmo. Então, assim, é importante o equilíbrio. Por isso que tem o lado feminino e o masculino. Porque precisa achar o equilíbrio. E todos nós temos que passar por isso. Porque você também tem que achar o seu equilíbrio. Cadê o seu equilíbrio da sua intuição, da sua ação? Às vezes tá acionando demais, tá esquecendo aí de intuir, de sentir, de colher alguma coisa que você precisa. E às vezes você fica tão intuitivo e esquece de acionar.
Aí, nossa, meus planos estão sempre no papel. Por que será? Cadê a ação? Cadê aqui a força masculina que você precisa? Lugar é reparar, você tem uma energia de muita ação, muita, vontade, tipo, vai e faz. Esse é o seu lado masculino. Todos nós temos. E aquele negócio mais intuitivo, da intuição, esse lado feminino, também temos. Não há o que negar. Não podemos falar assim: "Não, eu só tenho o lado feminino, ou eu só tenho o lado masculino". Conforme você vai agindo, você vai perceber qual que é o seu lado que tá mais, sobreposto, tá mais em destaque. Mas nós temos o lado yin e nosso lado yang, para poder equilibrar. Tudo na vida é um equilíbrio. Agora, para finalizarmos, vamos para o nosso Best Indica. E para começar, o que a gente está falando, o livro do Caibalion. Ele explica bem minuciosamente, aprofundar mesmo sobre isso é bem interessante ir atrás deste livro. Outra indicação seriam as palestras da Lúcia Helena Galvão, que ela fala muito sobre as leis herméticas e ela traz de uma forma tão leve, tão clara, tão gostosa de estudar, que você dá vontade de assistir todas as aulas dela, porque ela explica de um jeito tão, sim, compreensível, que tanto o porteiro do prédio quanto o dono da cobertura, eles conseguem entender. Então, vocês vão entender quando vocês começarem a estudar com ela. Ela traz uma sabedoria tão grande que eu nem sei colocar em palavras. Ela tem livros também, então quem preferir ler ou ouvir em áudio tem as duas opções. Outra indicação também é o Hélio Couto, ele tem uma aula específica que se chama Hermes Trismegistro, as 7 leis herméticas. Explica de uma forma resumida aí, é um tempo, uma palestra, mas também ele explica de uma forma que é fácil o entendimento. Bom, pessoal, nesse episódio a gente trouxe mais uma pincelada do que são as leis, né, por cima. Quando vocês forem estudar, se aprofundar, vai ficando cada vez mais claro. É como aqui a gente deu a chave da entrada da porta. E agora vocês vão entrar realmente nesse mundo que é baseado nesses princípios, nessas leis. Vocês vão perceber e falar, nossa, eu estudava isso? Veio do princípio do Caibalion? Como assim? E pode ter certeza. O mundo se baseia, o universo se baseia nesses princípios. Onde você for olhar, onde você for estudar, você vai falar assim: Meu Deus, isso é um princípio hermético, como assim? E é isso aí, gente. Vocês vão gostar. É muito bom. Agora é importante vocês refletirem sobre esses princípios, ver ali o que está atuando na sua vida, o que vocês acharam, ali onde você se encaixa, aprender mais sobre eles, que vai ser muito importante. E também nos traz aqui feedback que vocês estão achando sobre esses princípios também. Deixa aqui nos comentários, vamos estar sempre respondendo. Maravilha. Então ficamos por aqui e uma frase para encerrar esse episódio, que é: Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do conhecimento. Fiquem com essa frase para refletir. Se você gostou desse episódio, lembre-se de compartilhar com os amigos e seguir o nosso podcast em todas as plataformas digitais. Fique ligada para mais conteúdo sobre bem-estar e espiritualidade. Até o próximo episódio. Muito Muito amor amor incondicional, incondicional e mil mil beijos beijos de de luz. luz.